Fala pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de Educação Financeira, curso baseado nesse livro aqui que eu escrevi, a gente agora vai falar sobre análise fundamentalista de ativos. E o que é análise fundamentalista? É aquilo que não é uma análise gráfica, ela é uma análise baseada nos fundamentos, nas informações, nos indicadores de cada um dos ativos. Primeiro, nós temos alguns sites que eles compilam todas as informações que são divulgadas periodicamente para cada uma dessas empresas, e eles organizam essas informações para que fique mais fácil para as pessoas acessar e encontrar num lugar único, né? Então a gente tem dois exemplos aqui, o site da Fundamentos, por exemplo, e também o site da Status Invest. Esses sites, eles vão nas informações públicas de cada uma dessas empresas e organizam todas essas informações num lugar único. E a gente vê nesses sites que eles apresentam vários indicadores. Então a análise fundamentalista é a gente entender o que significa cada um desses indicadores e utilizar eles da melhor forma para fazer as nossas análises. Primeiro, né? P sobre VP, ou preço sobre valor patrimonial. P é o preço da ação e o valor patrimonial é o patrimônio líquido da empresa dividido pela quantidade de ações. Com isso, a gente consegue calcular se o preço da ação está caro ou se está barato em relação ao valor que a empresa realmente vale. E como é que a gente interpreta isso? P sobre VP negativo significa que nesse momento a empresa não está gerando lucro, mas a depender de outras análises que sejam feitas, pode ser uma empresa que seja vantajosa comprar agora para que ela gere resultado positivo aí no futuro. O P sobre VP entre 0 e 1 significa que a empresa está barata, ela está subprecificada, significa que o ativo dela vale mais do que a ação proporcional à quantidade de ações que ela tem. Então, provavelmente ela tem um maior potencial de atingir um valor justo no futuro, mas também isso pode significar uma perspectiva pessimista dos investidores. Então, os investidores estão entendendo que aquela empresa, na prática, vale menos do que os ativos que ela possui. Já um P sobre VP maior do que 1 significa que a ação, que existe um otimismo bastante grande em relação a essa ação, pode ser que ela esteja muito cara e que tenha um menor potencial de valorização. Outro indicador aqui é o EV sobre EBIT. O EV aqui, né, o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa, sendo que o valor de mercado aqui é a quantidade de ações vezes o preço aqui por ação. E o EBIT, né, é o Earnings Before Interest and Taxes, ou aqui em português, lucro antes dos juros e imposto de renda. Então esse indicador EV sobre EBIT, em resumo, é quanto que os investidores estão dispostos a pagar pelo lucro operacional da empresa. Outro indicador aqui, ROI, ou retorno sobre o patrimônio líquido, né, rentabilidade dos recursos próprios dos acionistas, quanto que a empresa gera de lucro com o dinheiro investido pelos acionistas. É um indicador que quanto maior, melhor. Então o ROI é o resultado líquido da empresa sobre o patrimônio líquido da empresa. Muito parecido com ele, a gente tem o ROIC, Return on Invested Capital, que é a eficiência da empresa em gerar retorno sobre o capital total investido, incluindo dívida e patrimônio líquido. O ROIC é um indicador que quanto maior, melhor também. Ele é calculado através dessa forma, né? O NOPAT, que é o Net Operational Profit After Tax, ou lucro operacional líquido após os impostos, dividido pelo capital próprio e capital de terceiros da empresa. Liquidez corrente, né, a capacidade da empresa em pagar suas dívidas de curto prazo com os ativos de curto prazo, é desejável que seja um valor maior do que 1. Então a empresa tem caixa suficiente para pagar todas as dívidas dela, né? Liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante, onde o ativo circulante, bens, direitos, todo ativo que a empresa pode transformar em dinheiro aqui no curto prazo, né? E o passivo circulante, contas a pagar, juros, impostos, outras dívidas que a empresa tem que deve ser paga em curto prazo. Então, quanto que a empresa tem de caixa, quanto que ela tem de dinheiro, em relação a quanto de dívida que essa empresa possui. Outro indicador aqui é o CAGR, o Compounded Annual Growth Rate, que mede a taxa de crescimento anual média de um investimento num período específico, levando em conta o efeito de juros compostos, né? Então, o CAGR, ele tem essa fórmula aqui que é um pouquinho mais complicada, né? Mas um CAGR maior do que 0 indica que as receitas da empresa elas estão crescendo. Quanto maior, melhor também significa. Além da receita que ela está gerando atualmente, ela tem um potencial, consistentemente a empresa vem aumentando a receita que ela consegue gerar. E outro indicador é o PL, né? O preço sobre o lucro, compara o preço da ação com o lucro por ação. Indica quantos investidores estão dispostos a pagar para cada unidade de lucro da empresa. Um PL alto, né, significa que a expectativa é que os lucros continuem aumentando. Uma interpretação pessimista para um PL alto é que a ação também está cara. Um PL baixo pode significar que a ação está barata, porém, uma interpretação pessimista pode significar que a empresa terá dificuldade em gerar lucro futuramente. Bom, a gente viu que são vários indicadores aí de análise fundamentalista, eu citei aqui os principais, mas quando a gente pesquisa existem vários outros, né? Para interpretar esses indicadores, existe um livro fantástico aqui do Joel Greenblatt, criou um livro aqui, né, de como bater no mercado de ações. Ele considera, né,
dois indicadores como sendo os principais. Ele considera principalmente aqui o ROIC e o EV sobre EBIT. Então, no final, ele pega todas as empresas da Bolsa, né, da Bolsa de Valores, extrai essas informações. A gente pode extrair aqui, por exemplo, daqueles sites lá, o Status Invest e o Fundamentos, né? Exclui empresas outliers, que pode ter um resultado fantástico, mas é uma empresa que não vai se sustentar esse resultado ao longo do tempo. E ele faz um ranking considerando o ROIC e outro ranking considerando o EV sobre EBIT. O que é esse ranking? Ele classifica, com base nesses indicadores, as empresas da melhor para as piores. Então ele coloca a primeira no ranking, a melhor empresa em relação ao ROI, que é a segunda melhor, a terceira melhor, então ele cria esse ranking. Depois também em relação ao EV sobre EBIT, ele cria também da mesma forma um ranking, a melhor empresa em relação ao EV sobre EBIT, a segunda melhor, a terceira até a última melhor. E depois, considerando esses dois rankings, com base nesses dois indicadores, ele tem um ranking final de empresas que estão baratas e que dão um bom retorno. Então eu criei aqui um ranking, né, considerando não só o ROIC e o EV sobre EBIT, mas também colocando aqui PVP, né, uma nota PVP, não é o resultado PVP, mas é o ranking, né, 0% é a pior empresa naquele ranking, 100% é a melhor empresa naquele ranking. Então eu criei um ranking aqui, a nota PVP, nota EV sobre EBIT, nota da liquidez corrente, nota do ROI, nota do CAGR. Então eu coloquei aqui 5 indicadores. Pior empresa 0% na nota, melhor empresa 100% na nota. Então, colocando aqui a média, a gente tem as melhores empresas no momento que eu bati essa foto aqui, considerando os indicadores aqui, os principais indicadores de análise fundamentalista. Então, em relação a fundos imobiliários, a gente falou um pouco deles anteriormente, comparando aí com o imóvel convencional. A gente tem, quando vai analisar um fundo imobiliário, né, tem vários fatores a serem considerados, fatores fundamentalistas, né? É importante a gente ver o portfólio de ativos que compõe aquele fundo. Então, tipo, localização, quantidade de imóveis no portfólio, a gestão, a empresa que faz a gestão do fundo, né? Se tem o gestor é uma empresa que tem histórico, né? Que tem experiência, que demonstra experiência em gestão de fundo imobiliário, o desempenho financeiro, é rentabilidade, dividend yield, taxa de vacância, receita e despesas. Vacância é quanto dos imóveis que não estão sendo ocupados, que não estão gerando receita, né? Os indicadores financeiros também, riscos, né? Risco de mercado, crédito e vacância, liquidez, né? Volume de negociação e número de cotistas. Então também, se você consegue comprar e vender esse fundo imobiliário com uma facilidade, né? E análise macroeconômica também, então condições econômicas gerais, taxa de juros. Por exemplo, né, com a pandemia a gente teve aí um aumento de compras online, então a gente teve uma mudança macroeconômica em que fundos imobiliários de shopping centers físicos eles tiveram uma redução, porém fundos imobiliários de galpões logísticos, né, que a empresas da Amazon, o Mercado Livre, por exemplo, eles tiveram um aumento, né, esses fundos de galpões logísticos, por exemplo, né. Quando a gente pega um fundo imobiliário para analisar, são os principais pontos aqui a serem considerados. E além desses, né, de análise fundamentalista, a gente tem também aqueles indicadores em relação ao quanto que paga de dividendos, né, que é o dividend yield. Então, quanto maior, melhor. E também o preço da cota sobre o valor patrimonial, onde é comparado aqui quanto que custa uma cota daquele fundo imobiliário em relação ao valor físico do imóvel, dos imóveis que compõem aquele fundo, né? Então, com isso aqui, a gente tem aqui no fiis.com.br, né, a gente consegue extrair esses dois indicadores e criar aqui gráficos onde a gente fica mais fácil a gente encontrar os melhores fundos considerando esses dois indicadores, né? Outro ponto importante em relação ao valor das moedas, né, para uma análise macroeconômica, né, para uma análise fundamentalista, isso é importante. Então, se vale mais a pena a gente concentrar o nosso investimento em real, se vale mais a pena a gente concentrar ele em dólar ou em outras moedas. E como é que a gente calcula o valor justo da moeda, né? Existe uma técnica de se calcular o valor justo da moeda, que é a paridade do poder de compra. Então a gente sabe aqui no começo, na origem do plano real, que era R$1 aqui para $1, né? A gente passou por um período aqui de bandas cambiais, né? Em que foi fixado o valor do real em relação ao dólar, mas passou o real variar de uma forma livre aí pelo mercado, né? Na linha tracejada, a gente tem aqui um valor teórico. Como é que esse valor teórico ele é calculado? A gente tem quanto que foi a inflação do dólar no período e a inflação do real no período. Então, comparando qual que foi a inflação do real e qual que foi a inflação do dólar no período, a gente consegue pegar um valor lá de trás e trazer ele a valor presente, vendo qual que seria, então, o valor justo, né? E a gente pode comparar, então, essa linha, a linha preta contínua aqui, qual que foi o valor realizado do câmbio em relação ao valor teórico, né? Então, isso aqui, ele é um indicativo, ele é uma informação que ela é interessante, mas, obviamente, o comportamento disso para frente ele depende de quão diligente, né, quão responsável cada um dos governos está sendo em relação à impressão da própria moeda, né? Quando a gente olha aqui desde a origem do Plano Real, né,
A inflação do real foi 7 vezes maior do que o dólar aqui em 30 anos. E para mais detalhes aqui, existe um vídeo, né, do Fernando Ursch em que ele explica e ele calcula, faz essa conta aqui. Esse gráfico que eu fiz aqui, o Fernando Ursch vai explicando passo a passo de onde ele tira as informações. Se procurar por Fernando Ursch, o valor justo do real, a gente encontra esse vídeo e ele explica com mais detalhes. Bom, agora falando de análise fundamentalista de criptomoedas. Lembrando, né, é importante ter visto aquele vídeo que eu explico sobre Bitcoin, explico sobre criptomoeda, por que Bitcoin não é criptomoeda, então aqui não é nenhum tipo de recomendação. Eu acredito que nenhuma criptomoeda se compare com o Bitcoin. Faz muito mais sentido comparar as criptomoedas com empresas do que propriamente com o Bitcoin, mas como existem empresas que forneçam um serviço que seja interessante, eu acredito que tenham criptomoedas que forneçam também serviços que sejam de alguma forma úteis e que com isso elas possam se valorizar, que tenham fundamentos para se valorizar ao longo do tempo, né? Então, uma aqui, por exemplo, é a Chainlink, né? O que a Chainlink faz? A Chainlink, ela é um oráculo. O que é um oráculo? É um local onde concentram várias informações para que sejam utilizadas por outras empresas aí, por outras criptomoedas, que concentram informações para que sejam utilizadas por contratos inteligentes. Então, por exemplo, né, existem vários projetos de criptomoedas que precisam pegar informações do mundo real em algum lugar. Qual é esse lugar onde elas podem buscar essas informações? A Chainlink é um oráculo, que é um local onde concentra várias informações do mundo real. Então, é um projeto que eu considero que ele seja útil, né? Tem dadas informações confiáveis para contratos inteligentes, como, por exemplo, FedEx, Acquire, né? Então, já tem grandes clientes aqui. Em relação à parte a tokenomics, a economia dos tokens, né? No máximo teremos 1 bilhão de tokens de Chainlink, né? Até o momento da gravação desse vídeo, 51% foram emitidos. Ponto ruim, né? Tem uma alta concentração, as principais carteiras possuem 32%, né, do total de Chainlink e as top 100 possuem 72%. Então essa é uma grande desvantagem quando a gente sai do Bitcoin e começa a olhar outra criptomoeda. Existem poucas carteiras que possuem um volume muito grande desses tokens, né? Mercado de liquidez, ela já é negociada aqui em várias corretoras, né? A Binance, Coinbase, Uniswap, né? Em termos de auditoria, foi avaliada aí por várias empresas de auditoria. Tem uma comunidade ativa no Discord, Twitter, YouTube, Telegram, GitHub. Equipe de trabalho também, pessoas com relevante experiência aqui em projetos centralizados, né? Recompensas por staking aqui não estão disponíveis, mas estão planejadas. Você guardar tokens da Chainlink e ser remunerado por tá guardando esses tokens, né? Tem parcerias estratégicas aqui com o Google Cloud, Oracle, outras grandes empresas, utilizado por empresas de logística, empresas de mídia. Desenvolvimento tecnológico, tem novas versões aí do protocolo aí previstas. Adesão da comunidade também. Em comparação com outros oráculos, né? Existem outras empresas que se propõem a fazer o que a Chainlink faz, mas a Chainlink ela é pioneira em relação a isso, né? Em relação à governança, mecanismos de votação e decisões, elas são descentralizadas, proporcional à quantidade de tokens que cada um possui. E modelo de negócio, né? Taxas de serviço por outros modelos de monetização. Então, quem quer contratar um serviço de Chainlink tem que comprar tokens da Chainlink e pagar os serviços com esses tokens. Por exemplo, aqui a Acquire, FedEx, né, outras empresas que desejam, né, utilizar os dados da Chainlink, elas têm que comprar o token Chainlink e pagar com esse token. Então, isso garante que esses tokens eles têm algum valor. E isso também, parte desses tokens, eles são queimados, tem um potencial maior de valorização com a queima dos tokens que são utilizados para comprar os serviços da Chainlink. Um outro projeto que eu acho interessante também é o Uniswap, né? Então, uma plataforma de troca, né, descentralizada, uma Decentralized Exchange, né, que permite troca de criptomoeda entre usuários sem intermediários. Então, assim, a Uniswap ela é uma empresa pioneira nisso aí também. Ela é uma corretora descentralizada. Quem quer comprar e vender criptomoedas na rede da Ethereum, né, através da Uniswap, não é necessário fazer nenhum tipo de cadastro, fornecer nenhum tipo de informação. Você tendo simplesmente a sua carteira, você conecta aí no site da Uniswap, você pode comprar e vender criptomoedas sem intermediação de ninguém, sem precisar da autorização de ninguém, né? Também tem 1 bilhão aqui de tokens utilizado para governança, incentivo de liquidez, né? A concentração inicial também, né? Entre fundadores, investidores e tal. As top 10 carteiras possuem cerca de 65% dos tokens, então esse realmente é um ponto ruim, né? Tem uma alta liquidez, né? Uma das corretoras descentralizadas mais amplamente utilizadas. Passou também por várias auditorias, é uma comunidade engajada, né? Uma equipe de trabalho aqui também formada por pessoas experientes, né? Recompensas aqui por staking, você pode colocar o token lá na Uniswap para fornecer liquidez para essas trocas de moedas aí e você ser recompensado pelo token que você deixou travado por lá. Tem parcerias com vários projetos de DeFi, integração com plataformas, amplamente utilizada aqui também
na rede da Ethereum. Ela passa por atualizações constantes aqui também. É uma comunidade bastante participativa, que tem um sistema de governança comunitária. Em comparação com outras corretoras descentralizadas, ela tem maior inovação e adoção precoce. Então ela conseguiu capturar já uma grande fatia desse mercado, né? A governança dela é descentralizada, o modelo de negócio ela gera receita através de taxas de transação. Então cada transação que você faz utilizando ali a Uniswap, ela recolhe, ela cobra uma pequena taxa e essa taxa contribui também para a economia desse token, né? Então acredito que as corretoras descentralizadas elas têm muito a crescer no universo da Ethereum. A Uniswap ela é a principal empresa, é uma empresa que por conta disso eu acredito que ela tenha um futuro. Que isso não é recomendação, isso não é Bitcoin, se assemelha muito mais a uma empresa de bolsa de valores do que ao Bitcoin. E com isso a gente encerra aqui esse módulo um pouco mais curto em relação à parte dos indicadores fundamentalistas, ok? Obrigado aí pela atenção. No próximo módulo a gente vai falar sobre análise técnica. Por favor, curta, compartilhe esse vídeo aqui, sigam aqui nas redes sociais, se quiser fazer doações aqui em Bitcoin, aqui estão os endereços, doações através de Pix e também quiser dar uma força adquirindo o livro aí também. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima. Um grande abraço.